Pessoal, como prometido, a gente vai falar sobre corrupção hoje. E é impossível falar sobre corrupção sem que a gente fale sobre ética e moral. Mas enfim, cada coisa no seu tempo. Vamos por partes. Primeiro, o que vem a ser corrupção? É muito importante a gente definir que a corrupção ela é sempre uma possibilidade. Ela não é uma obrigatoriedade. Ou seja, quem se corrompe não o faz obrigado. O faz por livre e espontânea vontade, né? E, obviamente, para defender seus interesses pessoais. Uma pergunta muito feita pelos meus alunos, pela sociedade como um todo, é a de que se o poder tem a capacidade de corromper o ser humano. O poder, o dinheiro, essa condição, se teria realmente a condição de corromper o ser humano, tá? E aí, a resposta para essa pergunta é uma resposta muito direta. Bom, primeiro a gente precisa definir que um homem que se vende, ele vale muito menos do que pagaram por ele, né? Seja homem, seja mulher, enfim, né? A pessoa que se corrompe, né? A pessoa que se vende, ela vale muito menos do que pagaram por ela. Isso é um fato, tá? Eu vejo a questão política no nosso país ter chego nessas condições, ter chego nesse momento, ter chego nessa deturpação, nessa podridão tão grande, né? Todos os dias a gente ouve no noticiário, é fraude na merenda, é fraude no transporte público, é fraude no posto de saúde, é fraude na ponte que acabaram de construir. Eles conseguem fraudar quase que tudo, né? Então a gente precisa definir assim que a corrupção não é um mérito nosso brasileiro. Ela não acontece só no Brasil, ela acontece no mundo todo. Onde existe ser humano, existe a possibilidade da corrupção existir. Isso é um fato, né? O problema é que no nosso país a gente tem uma deficiência muito grande nos mecanismos fiscalizadores, né? Eles não funcionam. Ou eles também fazem parte do mecanismo de corrupção, eles também são corruptíveis, na maioria das vezes. Então, o fato é esse que o Aécio está solto, né, pessoal? O Aécio está solto, o Temer está legislando, né? Graças a Deus a gente tem um Lula preso. Como eu havia dito, é importantíssimo que a gente defina muito bem o que é moral e o que é ética dentro desse cenário, porque elas são fundamentais para ajudar a explicar o porquê o ser humano se corrompe, né? Bom, o que vem a ser ética? Ética, na verdade, é o conjunto de princípios e valores que norteiam as nossas decisões, norteiam as nossas ações. A ética tem o objetivo de organizar, orientar a sociedade. É por isso que é impossível falar sobre... É impossível ter ética singularmente falando. A ética ela precisa do plural, ela precisa da sociedade. É impossível haver ética para um indivíduo só. O indivíduo precisa estar inserido numa sociedade para que os princípios éticos sejam estabelecidos. Exemplo, é antiético você furar um sinal vermelho. Todos sabemos disso. É uma regra de trânsito e um princípio ético determinado pela sociedade. Quando você vê alguém furando o sinal vermelho, significa que a moral desse cidadão não permitiu que ele respeitasse um princípio ético já estabelecido. Então a moral dele permite que ele faça isso, muitas vezes inclusive sem nenhum peso, né? sem nenhum pesar. Né? Ele faz isso com bastante naturalidade. Quando a gente leva esse exemplo para a política, a lógica é a mesma. Né? Não se apropriar de algo que não é seu é um princípio ético, né? É um princípio ético da sociedade. Agora, quando você vê uma mala com 52 milhões de reais, né, que seria utilizada para propina, seria utilizada para comprar pessoas, comprar processos, comprar sistema e tudo mais, aí você percebe que esses indivíduos não estão respeitando esses fatores éticos já estabelecidos. Qualquer um sabe que isso é antiético. A questão é que a moral da pessoa não permite que ele respeite esses princípios, né?
Então, ou seja, definido resumidamente, ética é a parte teórica do processo e moral é a parte prática, né? É fato que me apropriar de algo que não é meu é um princípio ético. Quando eu corrompo esse princípio, eu estou faltando com a moral. A minha moral fez com que eu não obedecesse um princípio ético. Então, nós teríamos aí que ter aulas de moral aí para os nossos políticos, né, pessoal? O poder tem a capacidade, sim, de te seduzir a se corromper, mas ele não te obriga a fazê-lo. Essa é uma grande diferença. Eu vou repetir. O poder, ele seduz, ele tem a capacidade de seduzir você a se corromper, tá? Mas ele não te obriga, ou seja, ele te dá a condição de escolher. Está sobre a sua tutela a condição de escolher se corromper ou não. Tá? Ou seja, está definida essa questão. Não se trata de obrigatoriedade, apenas e unicamente em uma decisão, que vai repercutir, obviamente, em consequências que, nesse caso da corrupção, as consequências serão realmente para o indivíduo, como a gente pode ver no caso do Lula, está preso, devidamente preso, porque se corrompeu, é óbvio, tem muitos outros ainda que também participaram desse processo, que ainda estão sendo objetos de investigação, e Deus queira que logo, logo eles estejam também presos, mas isso faz parte de um processo. Eu executo uma atividade ilícita e eu teria que ter a compreensão de que a possibilidade de eu pagar por ela, de eu assumir o ônus por ela, e esse ônus pode ser inclusive o cerceamento da minha liberdade. Bom, todas as pessoas são passíveis de se corromperem? Todas. Eu, você, milhares de pessoas todos os dias, pessoal, no mundo inteiro, são seduzidas a se corromperem, todos os dias. E milhares delas não se corrompem, né? Como eu, como você, enfim, né? Vem de uma educação que não me permite isso. O que é meu, o que é do outro é do outro. Infelizmente, nem todos pensam assim, por isso dos problemas. Mas todos os dias, milhares de pessoas são seduzidas a se corromperem e não se corrompem. Quer dizer, por que não se corrompem? Pela educação que tiveram, pela formação que tiveram, e muitas vezes elas até passariam por isso, elas até, mesmo tendo educação, mesmo tendo princípios, mesmo tendo uma moral muito elevada, uma família resistente, uma família determinante ali, firme por trás, ainda assim ela poderia se corromper, mas os mecanismos que estão ao redor dela, em países desenvolvidos, cito agora, as impedem, as colocam medo. As impõem medo de realizar aquele ato ilícito porque sabem que serão pegas e serão punidas, né? Enfim, isso coloca medo, né? E aí a palavra que vem a definir muito bem isso que eu estou tentando dizer é impunidade. No nosso país, infelizmente, quem tem condições, quem tem dinheiro, quem tem recursos para pagar bons advogados, acaba não tendo tanto medo desses atos porque consegue estender os prazos, consegue estender os recursos por muito tempo, né? Então isso logo a pessoa acaba não temendo, né? Por isso da surpresa de todos, né? Por isso que a gente está tão animado, as esperanças nossas se renovou à medida que a gente tem esse ex-presidente preso, né? Devidamente preso, coisa que não acontecia, coisa que é inédita no nosso país, né? Tem uma pessoa de tamanho, de alto escalão sendo preso por atos aí ilícitos. Pessoal, é possível eliminar a corrupção da face da Terra? Essa pergunta é ótima, né? O que você acha, Flávio? Flávio é o cameraman, tá, pessoal, que está por trás, é o nosso editor, escritor, construtor, monitor, cameraman que está por trás. Será que é possível eliminar a corrupção do meio do ser humano? E aí a resposta que eu tenho para esse questionamento, frente aos estudos que eu já realizei ao longo da minha vida acadêmica, me diz que não. E é uma resposta triste, eu sei, mas não é possível. É intrínseco ao ser humano essa função, infelizmente, seja aqui, seja em qualquer país do planeta, né? A questão é que se nós tivéssemos que tirar a corrupção do meio do ser humano, nós teríamos também que tirar a liberdade dele, totalmente a liberdade.
Porque o ser humano, com uma fagulha de liberdade, ele já está apto a se corromper, infelizmente. Né? A gente pode usar como exemplo os primeiros seres humanos do planeta. Né? Se a gente voltar lá para Adão e Eva, nós vamos ver uma situação de corrompimento lá ainda. A primeira família a pisar na terra, né, a existir, já se corrompeu diante de uma regra muito explícita de Deus. Vocês podem, não sei quem conhece a história, mas enfim, é uma história tão batida, mas é a história do jardim, onde Deus deixa muito claro que eles podem consumir todos os frutos daquele jardim, exceto um. Né? Então, assim, eles tinham à disposição, dezenas e centenas de frutos ali. Eles decidiram consumir justamente aquele que Deus os proibiu. E Deus estabeleceu ali que se aquele fruto fosse consumido, haveriam consequências. E ainda assim, eles assumiram o ônus da consequência. Desde então, a gente vem sofrendo aí com essa história ao longo dos séculos, né? Ou seja, a corrupção faz parte da nossa história desde que a humanidade é a humanidade. E é impossível eliminá-la. O que é possível e necessário é controlá-la, é criar mecanismos de fiscalização eficientes, incorruptíveis, vigiados, auditáveis, que eliminem essa possibilidade da pessoa se corromper. E é tão simples, né, pessoal? A gente vê, por exemplo, no meio bancário, né? Dentro do estabelecimento bancário existem inúmeras câmeras. Você não reparou, começa a perceber. Depois, em cima dos caixas, você vai ver inúmeras câmeras também focando nas mãos dos funcionários. Ou seja, dentro de um ambiente como esse, a existência de fraude é quase que nula, zero, porque a sequência de recursos alocados para eliminar a possibilidade de corrompimento é gigantesca. Então, por que a gente não pode aplicar isso nos demais fatores da sociedade que tanto necessitam? No trânsito, por exemplo, existem inúmeros lugares nos centros das cidades onde a fiscalização feita por câmeras é em larga escala. Então, às vezes, e a gente vê isso no noticiário, muitas vezes um acidente, né, ele é desvendado, quem errou, quem deixou de errar, por conta das imagens. Né? Então, se a pessoa por ali está passando e sabe que naquele espaço, naquele ambiente, existem câmeras que estão monitorando, obviamente ele já vai se cercear, ele vai pensar 5, 6 vezes antes de cometer alguma fraude, porque ele sabe que está sendo vigiado. Então, o que nós precisamos, seja na sociedade como um todo, mas principalmente no meio político, principalmente no poder público, né, na expressão do poder público, no mandato, seja de um vereador, seja de um deputado, seja de um senador, seja de um presidente da República, são mecanismos que tenham a condição de fiscalizá-lo e demonstrar essa clareza, essa fiscalização para quem mais interessa, que somos nós. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter contribuído. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho ali para você ser notificado sempre que um outro vídeo for postado e deixa o seu like, que é através dessas ações que o sistema vai entender que vocês estão gostando do conteúdo e vai nos motivar a produzir conteúdos como esse. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.